Tudo bom, alunos? Nesse momento, vou conversar com os alunos do nono ano. Vamos falar sobre o funcionamento dos olhos e como a gente gera as imagens que nós conseguimos observar no ambiente. Espero que todos estejam estudando, utilizando o material que é disponibilizado pela escola e que nesse momento de pandemia que passamos, nós vamos superar juntos. Vamos lá para a nossa aula? Então vamos lá. Anatomia funcional dos olhos. Então os olhos, existe uma anatomia. Anatomia seria a estrutura fisiológica dos olhos. E nós vamos conhecer agora como que é essa anatomia. Primeiramente, costuma-se comparar os olhos com a máquina fotográfica. Mas a comparação seria melhor com uma câmera de televisão. É mais adequado. Como assim uma câmera de televisão? O olho, né, forma a imagem, transformando a energia eletromagnética em energia elétrica. Esses pulsos são levados ao cérebro. Então, na verdade, é transformação eletromagnética ou sinais, né, elétricos que faz com que a gente produza a imagem. Então, é diferentemente de uma câmera fotográfica que vai absorver a luz que está naquele momento, né? A luz que está em cima do objeto. Então a câmera fotográfica ela absorve aquela luz que foi incendida no objeto ou na pessoa, né? Já quando você tem a formação de uma imagem através de câmeras, né, ou tubos de televisão, é diferente. Então, por esse motivo, o mais certo é comparar com uma câmera de televisão, de filmagem, os nossos olhos. O olho humano é um órgão extremamente complexo. Atua como uma câmera, coletando, focando luz e convertendo a luz em sinal elétrico, traduzindo em imagens pelo cérebro. Então, olha a complexidade do funcionamento de um olho. Mas, em vez de um filme fotográfico, o que existe aqui é uma retina altamente especializada que detecta e processa os sinais usados dezenas de tipos de neurônios. Então, as células nervosas, elas se desempenham para produzir as imagens. Próximo. Então, tá aí a anatomia de um olho, né, cortado de forma transversal. Então, existem várias estruturas nos olhos, né? Esses são os nomes das partes que existem nos olhos. Então, tem a córnea, o humor aquoso, o cristalino, o humor ventril, ligamentos, fibras radiais, fibras circulares, músculos ciliares, e assim por diante. A retina, né? Então, são várias estruturas que fazem com que a imagem seja transmitida e processada dentro do cérebro. É isso que nós não podemos esquecer. E o ponto cego é onde tem o nervo óptico que faz com que essa transmissão de elétrons seja processada no cérebro para formar a imagem. Tá aí outra forma da gente observar o olho. Então, ó, a mácula agora está aparecendo, a mácula, retina, íris, a parte mais externa, ó, íris, córnea, púpil e lens. Continuando. Só para a gente entender, existe dois tipos de lentes. Lentes convergentes e lentes divergentes. A diferença dessas lentes é importante a gente compreender, né? Que lentes convergentes são aquelas que, ao serem atravessadas por raios de luz, tendem a aproximá-los. Então, está mostrando a primeira imagem aí. Já as lentes divergentes tendem a afastá-los. O que essas lentes têm a ver com nossos olhos? Então, tá lá, ó. No olho humano, existem 3 meios que funcionam como lentes. Então, são similares, né?
A córnea, tipo côncavo convexa, convergente, né? O humor aquoso, do tipo convexa côncava, lente divergente. E o cristalino, do tipo biconvexa, que é uma lente convergente. Então, nós temos duas lentes convergentes e uma divergente, constituindo um sistema de efeito global fortemente convergente, devido à maior quantidade de similaridade dessas estruturas dos olhos, e nós temos a predominação das lentes convergentes. Então, são similares com uma lente física, com uma lente biológica dos nossos olhos. Está aí mostrando mais uma parte dos olhos. Cada globo ocular é formado por 3 camadas: ligamento, fibras radiais, fibras circulares. Aí nós temos uma estrutura chamada esclerótica, de cor branca, né? É a nossa parte de cor branca. É formada por um tecido conjuntivo fibroso. Na parte anterior do olho, torna-se muito fino, transparente e delicado, formando a córnea. Então, essa é a primeira parte do globo ocular. Segunda, corioide, também formada de tecido conjuntivo. Suas células são muito pigmentadas, fornecendo a cor do olho. A parte visível, através da córnea, recebe o nome de íris, em cujo centro existe um orifício circular, que é a pupila. A íris possui fibras musculares lisas ao redor da pupila, que controlam seu diâmetro de acordo com a intensidade da luz. Então, está aí a explicação da segunda parte do globo ocular. A terceira, retina, envoltório mais interno. Tem estrutura nervosa composta por neurônios muito especializados. Na parte posterior do olho existe uma depressão, a mácula lútea, onde a luz deve ser projetada. Os cones são os neurônios que se distinguem as cores e os bastonetes. São reunidos, são neurônios que só captam o preto e o branco. Tá? Então, existe uma diferença. Os cones, que são neurônios, distinguem as cores. E os bastonetes são neurônios que só captam preto e branco. Então, existe uma diferença aí. Mais algumas partes importantes do olho: cristalino, que é a parte frontal do olho, que funciona como uma lente convergente de tipo biconvexa. Pupila, comporta-se com um obturador, controlando a quantidade de luz que penetra no olho. A gente vê a pupila, costuma-se dizer que a pupila se dilata, né? Ela fecha e abre, controlando o quê? A quantidade de luz que penetra no olho. A gente pode observar isso. Retina é a parte sensível à luz, onde são projetadas as imagens formadas pelo cristalino e enviadas ao cérebro. Músculos ciliares distendem convenientemente ao cristalino, alterando a distância focal. Então, existem essas 3 estruturas importantes dos olhos. Agora vamos entender a formação da imagem. A formação da imagem na retina requer 4 processos básicos: refração dos raios de luz,
acomodação, o aumento da curvatura da lente do cristalino, constrição da pupila, convergência dos olhos. Então, a formação da imagem depende desses 4 fatores aí, que são 4 processos básicos. Mostrando na imagem, então tá lá, ó, raios quase paralelos de um objeto distante. A lente biológica, né? Visão de um objeto distante. Observe que dentro dos olhos, essa imagem é virada de cabeça para baixo, né? E o cérebro que interpreta a posição correta da imagem. Quanto maior a curva da lente, mais os raios desviam, uns em direção aos outros. Para ajustar o foco da visão, ou de visão, de um objeto próximo ou distante, o cristalino pode alterar o ponto de foco, variando a sua curvatura. Essa variação de curvatura da lente do olho é chamada de acomodação. Então tá aí, ó. Então existe essa curvatura da lente, né? Como eu falei, ela tem esse processo que ela pode ser moldada, né? Ela tem essa tendência de fazer esse movimento, possibilitando essa acomodação da imagem dos raios do objeto que se aproximam ou que se distanciam. Agora nós vamos conhecer anomalias da visão, correção dioptríca. Então nós temos vários tipos de anomalias e vamos conhecer uma delas. Uma das anomalias que nós temos, a miopia. Em geral, é causada por um glóbulo ocular muito alongado ou por grande poder de refração de sistema de lente. Os raios luminosos são focalizados em um ponto antes da retina, onde, se houvesse um anteparo, seria formado ou formada uma imagem. Então, em miopia, a visão normal, olho normal, vai até o final. Já o olho com miopia, a imagem ela não chega até o final da retina. Então, esse é o problema de quem tem miopia. Continuando. Quando o objeto está perto, a acomodação ainda consegue resolver o problema, mas à medida que a distância aumenta, o cristalino não pode diminuir mais a sua convergência. E o míope passa a ter dificuldade para enxergar de longe. A correção da visão é feita com lentes divergentes, que desviam os raios luminosos de maneira que eles se afastem um dos outros, formando um feixe divergente. Então, por esse motivo, quem tem miopia tem que usar lentes nos óculos que seriam divergentes, como a gente viu lá no início. Agora, para a gente entender um pouco de como seria a visão míope, então a primeira imagem está normal, né? Você consegue ver todos os planos, então próximo como distante, sem desfocar, que é o que acontece na visão do míope. Então o míope, no reflexo do espelho, não consegue enxergar. É como se fosse o desfocado de uma foto que muitos gostam de tirar, fotos com fundo desfocado. Isso seria a visão de um míope, de uma forma biológica. Então, os míopes enxergam objetos próximos claramente, porém, os distantes ficam desfocados. Então, alunos, no nono ano,
esse seria o conteúdo, né, da próxima semana. Espero que vocês consigam estudar com o material que é disponível pelas escolas e que esse vídeo também ajude cada vez mais o aprimoramento do conhecimento de vocês. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.